Então, vamos começar, item por item, enunciado por enunciado, falar sobre o conteúdo desses enunciados. Tá? Começar a falar sobre o enunciado número 1 e número 2, que são os enunciados de propriedade industrial, né? De marca, patente, propriedade industrial em geral. Né? A preocupação básica desses enunciados foi um conflito entre marca e nome empresarial. Tá? Vocês sabem, obviamente, a diferença entre marca e nome empresarial. Enquanto o nome empresarial ele designa o empresário ou a sociedade empresária, a marca designa o produto ou o serviço. Né? Eles têm, na verdade, regimes jurídicos, muito embora, vamos dizer assim, existam similaridades, eles têm regimes jurídicos diferentes, registros diferentes, por exemplo. O nome você vai ter a proteção desde o registro na junta, enquanto a marca, né, você vai ter o registro dela no INPI e a proteção derivada aí do registro do INPI. O problema é que, na prática, marca e nome podem, vamos dizer assim, ter violações entre si. Eles podem se confundir. Você pode, por exemplo, um determinado empresário registra um nome e outro registra essa mesma designação, né, esse mesmo nome como marca do seu outro produto. Né? Isso, obviamente, vai criar um conflito, ou seja, marcas e nomes podem ter conflitos entre si. E o problema, na verdade, que esses dois enunciados trataram foi justamente resolver este tipo de conflito. Tá? O que vinha dizendo a jurisprudência do STJ? Isso a gente colocou até, fizemos um artigo lá no blog Direito Empresarial sobre isso. A jurisprudência do STJ vinha dizendo que nos conflitos entre marca e nome, basicamente nós tínhamos três princípios. Tá? Primeiro, nós tínhamos o princípio chamado de princípio da especialidade, ou alguns falam de princípio da materialidade. Né? Primeira coisa, nós temos que falar o seguinte: quando há um conflito, né, uma semelhança, uma identidade entre nome e marca, como é que nós vamos, qual vai ser o primeiro princípio que nós vamos aplicar? Tá? O princípio da especialidade diz o seguinte: olha, quando marca e nome têm uma identidade ou uma similaridade, a primeira coisa que você precisa ver é se eles se destinam a, vamos dizer assim, a mesma clientela, ao mesmo público. Tá? Se eles se destinarem ao mesmo público, se for possível uma confusão, uma captação ilegal de clientela, tá? Por parte de um empresário ou de outro, você vai ter efetivamente um conflito. Se essas duas marcas, ou se essa marca e esse nome se destinarem a públicos diferentes, eles podem, mesmo que tenham similaridades, mesmo até que tenham identidade, né, eles podem conviver e não vai ter maiores problemas, não vai ser necessário que um saia do mercado, que um seja alterado, que um seja suprimido, etc. Tá? Bom, esse é o primeiro princípio, o princípio da especialidade. O segundo princípio é o princípio chamado de princípio da territorialidade. Tá? Esse princípio, aí nós vamos entrar numa grande polêmica, uma polêmica enorme. Por quê? O Código Civil, no artigo 1166, vocês vejam aí que o enunciado número 2 falou sobre esse artigo, ele trouxe um artigo, ele trouxe um princípio muito contestado na doutrina, que é o princípio da proteção do nome empresarial somente no estado em que ele foi registrado. Vocês sabem que o registro do nome se dá na junta do respectivo, na junta comercial do respectivo estado, não é? E ele, segundo o Código Civil, ele em princípio teria proteção no âmbito territorial em que ele foi registrado. Tá? Essa proteção não teria âmbito superior a isso. Bom, isso deu uma polêmica enorme, uma crítica muito grande. Eu acho que, aliás, essa crítica dessa restrição ao Estado, dessa proteção do nome restrita ao Estado é muito procedente, né? O nome, na verdade, deveria ser protegido, inclusive, no âmbito nacional. Mas, de acordo, se nós formos ver os estritos termos da nossa lei, tá? Acabou que o Código Civil trouxe essa restrição e ela é, em princípio, aplicável. Bom, o que aconteceu? É lógico que a gente vai ter que ver, num caso de conflito entre marca e nome, independente dessa questão do nome ser protegido só no Estado, nós vamos ter que ver qual é o território, qual é o público, vamos dizer assim, situado em cada território que a marca e o nome que conflitam se destinam.
Vamos supor que, por exemplo, nós tenhamos duas empresas, uma registrou um nome com característica X e outra registrou uma marca com característica X. Só que ambas atuam, né, para visando públicos em territórios completamente diferentes, né? Segundo o que vem falando a jurisprudência do STJ, se nós tivermos essa divisão, vamos dizer assim, essa separação do âmbito territorial a que esse nome ou a que essa marca se destinam, nós vamos poder ter uma convivência pacífica, tá? Entre esse nome e essa marca registrada. Por fim, nós temos um último princípio, que é o princípio da anterioridade, ou seja, se o princípio da especialidade não resolveu o conflito, não disse que a gente poderia ter uma convivência pacífica entre nome e marca, se o princípio da territorialidade também não chegamos a essa conclusão, mesmo assim eles continuam, vamos dizer assim, se conflitando, ou seja, eles tratam do mesmo ramo de negócios, eles tratam do mesmo público territorial, aí você vai ter que ver o quê? A anterioridade, ou seja, em princípio, tá, grosso modo, quem registrou o nome ou a marca primeiro, tá, teria prioridade, tá, da exclusividade do uso desse nome ou dessa marca. Bom, acontece o seguinte, o que fez primeira coisa? O enunciado número 1. O enunciado número 1 disse o seguinte, olha, em havendo conflito, tá, entre o nome e a marca, ou seja, se uma decisão judicial, né, vier a dizer o seguinte, olha, o nome empresarial ele é violador, ele, por exemplo, foi registrado depois de uma marca com os mesmas, ou com uma identidade ou com uma similaridade, ele foi registrado depois dessa marca, então ele está violando a exclusividade dessa marca. Se a decisão judicial vier a concluir por essa violação, né, por essa impossibilidade de convivência entre nome e marca, isto simplesmente não significa que nós teremos que ter anulação do respectivo registro, tá? Ou seja, mesmo que você conclua pela impossibilidade de convivência entre nome e marca, a decisão judicial não deve anular o registro, né? Não necessariamente, pelo menos. Ou seja, ela simplesmente vai ter que, ou vai ter que procurar determinar que, pelo menos, esse nome que seja violador, ou até mesmo que se a marca posteriormente registrada vier a ser violadora, o que vai ter que ter? O juiz vai ter que determinar que ou se suprima a parte do nome, ou se modifique o nome, ou se até acresça algo ao nome ou à marca que possa fazer uma distinção e não cause uma confusão na cabeça do consumidor, tá? O que esse enunciado primeiro quis dizer foi justamente isso, ou seja, que nós não vamos ter necessariamente, não é uma implicação necessária, uma relação necessária, a consequência da violação do nome em relação à marca anterior ou vice-versa, com a anulação do registro. O registro da marca, ou até mesmo o registro do nome, vai continuar subsistente, tá? Ok? O empresário que se concluir, estiver violando, vai ser simplesmente obrigado, tá? Essa vai ser a regra, há uma obrigação de fazer, seja a suprimir parte do seu nome, ou a alterar o seu nome ou a sua marca, ou até aditar alguma nomenclatura, alguma designação que possibilite a sua distinção. Tá certo, gente? Esse foi o enunciado o primeiro enunciado respectivo. Tá? O enunciado número 2, ele diz basicamente aquilo que a gente já falou. Ou seja, o que ele fala? Ele fala, a vedação do registro da marca, que reproduz ou imite elemento característico do nome empresarial, suscetível de causar confusão, deve ser interpretada restritivamente. O que é isso, gente? Em princípio, o que você tem que ver? O que é essa interpretação restritiva? Tá? Significa o seguinte, você vai ter que ver se essa marca ou se esse nome, potencialmente violador, digamos assim, tem alguma possibilidade de convivência de acordo com os princípios da especialidade ou da territorialidade. Tanto é que ele cita, aí vocês podem ver a parte final, diz que deve ser interpretada restritivamente e deve ser feita em consonância com o artigo 1166 do Código Civil. Tá? Essa referência ao artigo 1166 do Código Civil, que traz toda aquela polêmica, eu estou interpretando aqui como uma referência meramente à territorialidade, ao âmbito territorial que essa marca ou esse nome, que essas empresas potencialmente em conflito atuam. Tá? Se vocês forem ver, tamanha é a polêmica que esse artigo 1166 traz,
que, se vocês forem ver o enunciado de uma jornada de direito civil anterior, enunciado 491 aí do CJF, ele diz literalmente o seguinte, vejam que ele contraria exatamente o que diz o artigo 1166. Ele diz o seguinte, ó, a proteção à norma empresarial limitada ao Estado-membro para efeito meramente administrativo estende-se a todo o território nacional por força do artigo 5º da Constituição e do artigo 8º da Convenção Unionista de Paris. Ou seja, esse enunciado anterior, inclusive, falou o seguinte, que apesar do Código trazer uma limitação territorial à proteção do nome, deve-se entender que a proteção tem âmbito nacional e não só territorial. Ou seja, essa questão do 1166, eu acho que a melhor interpretação a dar para ela nesse enunciado é que simplesmente ela faz uma referência à territorialidade de atuação das empresas em conflito. Tá? Ou seja, se você puder ter uma convivência territorial, você não vai ter a impossibilidade de registro desse nome ou dessa marca. Tá ok? Vamos passar então para os enunciados 3 e o enunciado 4. Tá? Esses dois enunciados, eles têm uma característica interessante, que eles são de uma matéria, vamos dizer assim, relativamente nova, que é a matéria da empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, ou EIRELI, o que vocês quiserem, cada um chama do jeito que quiser. Tá? O enunciado número 3, vamos dizer assim, ele simplesmente, vamos dizer assim, ele foi até um tanto repetitivo, tá? Porque no enunciado anterior, o enunciado 469 das jornadas anteriores, né, já dizia basicamente a mesma coisa. O que ele fala? Ele diz que a EIRELI não é uma sociedade unipessoal, mas é uma pessoa jurídica de caráter, vamos dizer assim, não societário, distinto da pessoa, do empresário e da sociedade empresária. Ou seja, não sei se vocês, aquele pessoal que assistiu a aula que a gente deu aqui no Jurisprudência em Concursos mesmo, sobre EIRELI, nós dizíamos que, vamos dizer assim, no direito comparado, nós temos dois sistemas, basicamente, alguns treinadores colocam até mais de dois, vamos dizer assim, mas se a gente for resumir, a gente pode ter dois sistemas de constituição de pessoas jurídicas unipessoais, né? Ou você cria o que legislações como Portugal, alguns outros países criaram, chamado estabelecimento de responsabilidade limitada, em que você, vamos dizer, você pega o próprio empresário individual, pessoa física, e cria dentro do patrimônio dele um patrimônio separado. Você faz uma separação patrimonial para que somente aquele patrimônio que é usado, que é o destinado à atividade empresarial, somente esse patrimônio separado, ele venha responder pelas dívidas oriundas da atividade. Isso é uma forma de segregar, de separar os riscos da atividade e os riscos pessoais, né? Os riscos tidos pela, vamos dizer assim, pela vida comum, pela vida do homem comum, né? Uma outra forma de você segregar risco é você criar, né, uma pessoa jurídica com personalidade autônoma, um patrimônio autônomo, né, daquele empresário. Foi o que o direito brasileiro optou por essa forma, ou seja, pela criação de uma pessoa jurídica, de um patrimônio autônomo para segregar os riscos do empresário, da pessoa física, né, dos riscos da pessoa jurídica. Então, criada desse patrimônio autônomo, que é a EIRELI, né, e chamou, entendeu que, na verdade, não existia um caráter de sociedade. Veja uma coisa, eu quero ressaltar bem em relação a esse enunciado. Muito embora no direito brasileiro a gente não chame a EIRELI, né, de sociedade unipessoal, tá? A essência dela é basicamente a mesma do que aconteceu em outros países, em outras legislações, em que, por exemplo, sociedades limitadas foram autorizadas a serem constituídas por ato unilateral de vontade e chamadas assim de sociedade unipessoal. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte: se você criar uma pessoa jurídica e chamá-la de pessoa jurídica de caráter não societário, criada por ou titularizada por uma única pessoa física, ou chamá-la de sociedade unipessoal, a essência dessa figura é a mesma, tá? Não existe nenhuma diferença na essência, na repercussão prática, de você chamar a EIRELI de pessoa jurídica de caráter não societário e de sociedade unipessoal, tá? Talvez essa fixação, vamos dizer assim, da doutrina pátria em não se chamar a EIRELI de sociedade unipessoal
seja muito mais porque nós nos apegamos muito àquela concepção de sociedade como um contrato, que é a posição de um comercialista italiano chamado Tullio Ascarelli, que é uma posição claramente majoritária, uma posição vitoriosa na nossa doutrina, que concebe a sociedade como um contrato, ou seja, falar em sociedade unipessoal seria basicamente você admitir que uma pessoa, vamos dizer assim, contrate com ela mesma, né? Apesar daquela figura lá do contrato consigo mesmo, que não é aqui tratada, mas muitos doutrinadores apontam que falar em sociedade unipessoal seria um contrassenso terminológico, porque não existe sociedade com pelo menos com menos de 2 sócios. Mas eu quero enfatizar é justamente isso, ou seja, nós, na doutrina brasileira, predominantemente, né, sempre aquela divergência, nós não tratamos a Ireli como uma sociedade unipessoal. Tá? Nós tratamos como pessoa jurídica de caráter não societário. Tá? Agora, a essência não vai ter nenhuma diferença de essência, nenhuma diferença, vamos dizer assim, ontológica, como se diz, né, em você dar uma nomenclatura de sociedade unipessoal ou você dizer que é pessoa jurídica de caráter não societário. O que importa é dizer o seguinte: a Ireli é uma pessoa jurídica, ou seja, cria-se um patrimônio autônomo, ou seja, com personalidade própria, para que só este patrimônio autônomo suporte os riscos ou responda pelos riscos da atividade empresarial. Tá? Isso é o mais importante. Tá? A distinção, como eu disse para vocês, entre sociedade unipessoal e pessoa jurídica, etc., é muito mais terminológica e muito menos prática. Tá? Bom, o enunciado número 4, esse sim eu acho que tem uma importância muito maior. Por quê? É uma importância relativamente ao capital da Ireli. O que aconteceu? Quando entrou em vigor a legislação sobre a Ireli, que alterou, na verdade, o Código Civil, ela exigiu um capital mínimo. Por quê? Qual é a razão disso, aliás? Muita gente questionou, até existem argumentos com muita procedência a respeito disso. Por quê? Porque, como você limitou a responsabilidade, né, se criou uma exigência de capital mínimo para que você desse garantia aos credores. Tá? Ou seja, o fundamento é isso, não quer dizer que sempre na prática essa garantia seja efetiva. Né? Quando você limita a responsabilidade para que o credor atinja o patrimônio pessoal do sócio, você precisa que a Ireli tenha pelo menos um capital, um investimento desse titular, na verdade, que vamos dizer não é sócio, né? Para que você garanta que ela tenha patrimônio para solver as suas obrigações. Bom, acontece o seguinte, como ela vinculou esse capital mínimo ao salário mínimo, disse que tem que ser 100 vezes o maior salário mínimo vigente, a questão que ficou foi a seguinte: bom, se eventualmente constituída a Ireli, né, o salário mínimo vier, por exemplo, aumentar ou diminuir, diminuir é muito pouco provável, mas mais provável que venha aumentar, nós vamos ter que ter incontinente, aí ou imediatamente, um aumento de capital também, ou seja, um aumento de salário mínimo, né, que venha por uma legislação, implica necessariamente aumento de capital da Ireli ou não? Essa que foi a questão discutida basicamente. Tá? E o enunciado 4, tá, vocês veem aí, diz que não. Tá? Porque uma vez subscrito e integralizado, tá, alterações no salário mínimo não vão ter influência, não vão implicar aumento ou mudança no valor desse capital. Tá, ok? Isso eu achei uma coisa muito importante, ainda que nós pudéssemos até dizer que isso possa ser deduzido da própria legislação ou de um princípio de segurança jurídica, mas é muito importante que mesmo naquilo que talvez seja óbvio, né, que fique bem delimitado, ou seja, que que esse entendimento, pelo menos doutrinário nesse enunciado, protege essa segurança jurídica. Porque, aliás, essa questão de segurança jurídica aí seria muito importante. Imagine só que você tenha aumentos de salário mínimo, que obviamente seguem uma política econômica, não é? E que juntamente com esse aumento de salário mínimo você tenha necessariamente uma consequência de necessitar que as Irelis eventualmente constituídas também venham a aumentar o seu capital. A gente poderia até dizer o seguinte, que isso seria quase que como usar, inconstitucionalmente inclusive, o salário mínimo como indexador, né? O que a Constituição proíbe. Né? De modo que, uma vez constituída a Ireli, integralizado o seu capital, eventual mudança no salário mínimo não vai ter consequência.
tá? Muito bem, vamos então para os enunciados 5 e enunciado 6, tá? O enunciado 6 eu acho o enunciado mais formal. O enunciado 5 é o enunciado mais importante. Por quê? Nós vamos ter que tratar, para entender bem o enunciado 5, nós vamos ter que tratar de uma questão que diz respeito às sociedades simples, também às sociedades em comum, que diz respeito ao seguinte. Vocês sabem que nas sociedades simples, nas sociedades em comum, em outras sociedades não personificadas, etc., tal, você não tem limitação de responsabilidade do sócio. Ou seja, o credor, inicialmente, que tenha um crédito sobre a sociedade ou a respeito, ou que tenha a sociedade vinculada, tem um crédito que tenha como devedor a sociedade, ele vai poder satisfazer o seu crédito sobre os bens da sociedade, né? E numa sociedade não personificada, ou até naquelas que têm personificação, mas não tem limitação de risco, como a sociedade simples, não respondendo, não sendo suficiente o patrimônio da sociedade, ele vai poder atacar, vai poder penhorar os bens dos sócios. Tá? Ou seja, ele vai poder se voltar, esgotado o patrimônio social, ele vai poder se voltar contra os bens dos sócios. Tá? Agora, uma das questões mais importantes que se coloca é o seguinte: o credor, para atacar os bens dos sócios, para penhorar, né, os bens dos sócios, ele teria que necessariamente esgotar os bens sociais. Tá? Ou seja, por outras palavras, né, aquilo que a gente chama de benefício de ordem. Vamos supor que o credor venha penhorar inicialmente um bem do sócio, enquanto ainda exista patrimônio da sociedade suficiente para responder por essas dívidas. Né? O devedor, né, o caso sócio, ele vai poder invocar como defesa em juízo o chamado benefício de ordem, ou seja, ele vai poder indicar os bens da sociedade livres e desimpedidos para que sejam primeiramente atacados ou primeiramente penhorados, né, para que só depois, se eventualmente forem insuficientes, venha a ser penhorado o patrimônio, os bens dos sócios, né, que se chama de benefício de ordem, né, aquilo que a gente sabe que também existe lá na fiança, né, etc. Bom, para as sociedades em comum, para as sociedades simples, o Código Civil previu isto, né, ou seja, o sócio, teoricamente, se vier a ser penhorado um bem particular dele, e ele poderá, em defesa, né, indicar bens da sociedade para que sejam penhorados antes dos seus bens particulares. Agora, em relação ao empresário individual, o Código Civil foi, vamos dizer assim, foi omisso. Né? O empresário individual, vocês sabem, é aquele empresário, pessoa física, não é? Que exerce, obviamente, atividade empresarial, aquela atividade organizada visando a produção de bens ou serviços para o mercado. Né? Vocês sabem que, obviamente, que o empresário individual não é empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma pessoa jurídica, mas o empresário individual é pessoa física. Quando ele decide realizar uma atividade empresarial, ele não tem nenhuma limitação de risco no direito brasileiro, ou seja, ele compromete, ele arrisca todo o seu patrimônio. Ou seja, se aquele negócio der errado, ele vai arriscar tanto aquele patrimônio que ele dedicou, que ele afetou, que ele destinou à atividade, quanto o seu patrimônio pessoal, suas economias de toda a vida aí vai estar em risco. Ou seja, o credor eventualmente pode penhorar, pode atacar todo esse patrimônio que o empresário individual possui. Agora, a questão é a seguinte, ou seja, empresário individual tem direito também a benefício de ordem, ou seja, ele pode indicar os bens que ele destinou à atividade para que sejam penhorados primeiramente do que os seus bens particulares, aqueles bens que ele não destinou à atividade. Tá? Nisso, em relação a isso, eu achei que o enunciado número 5 foi muito bom, tá? Porque ele esclareceu muito, ele esclareceu uma omissão do Código Civil, ou seja, ele falou o seguinte, olha, há um empresário individual, né, que é aquele tipificado definido no artigo 966 do Código Civil, ele tem direito também a esse benefício de ordem, ou seja, diz o seguinte, responderá primeiramente com os bens vinculados à exploração de sua atividade econômica, e estendeu o artigo 1024, que é um artigo que diz respeito à matéria societária. O artigo 1024 não diz respeito, em princípio, ao empresário individual. Ou seja, é quase que uma aplicação, pode dizer que é uma aplicação analógica desse artigo. Mas eu acho que foi muito procedente, muito bem-vinda, muito bem-vindo esse entendimento.
porque esclareceu muito essa matéria. O enunciado 6, como eu falei para vocês, me pareceu, isso é minha opinião, né? Sempre podem existir outras aí, mas me pareceu um tanto quanto formal. Na verdade, ele diz o seguinte, né? Que vocês sabem que os bens, para que o empresário individual casado, né, ele pode, obviamente, destinar imóveis à atividade empresarial. Aí ele vai ter que ter autorização conjugal, né, o que a gente chamava antigamente de outorga uxória. O enunciado sexto simplesmente ele exigiu que, para a venda posterior, né, ele pode eventualmente alienar ou gravar de ônus real, desde que destinado e previamente exista essa autorização conjugal, o empresário posteriormente, já no exercício da sua atividade, não vai necessitar da outorga uxória, da autorização conjugal, para posterior alienação ou constituição de um gravame, de um ônus real, nesse imóvel. O que o enunciado 6, então, disse simplesmente o seguinte: para que o empresário posteriormente venha alienar ou venha agravar de ônus real esse imóvel, nós vamos ter que ter alguns registros prévios, ou seja, nós vamos ter que ter o registro dessa autorização conjugal no cartório de imóveis, vai ter que ser averbado no registro público de empresas mercantis, etc. O que, vamos dizer assim, já não era nenhuma novidade, apenas tornou um pouco mais clara essa questão, vamos dizer assim, de segurança jurídica para que um terceiro venha adquirir esse bem destinado à atividade empresarial. Mas é um enunciado mais formal, né? Ele diz respeito mais à matéria registrária. Basicamente é isso. Vamos lá, temos alguma pergunta, alguma coisa, ou passamos já para os próximos? Podemos passar, professor. Podemos passar? Podemos. Muito bem. Vamos lá, gente. Ok. Enunciado 7 e 8 diz respeito ao estabelecimento. Tá? São enunciados também, vamos dizer assim, bastante fáceis, bastante tranquilos, até, como eu disse, podem parecer até óbvios, mas eu acho importante que existam para esclarecer, ainda que no campo da obviedade. Né? A primeira coisa, o enunciado 7 diz respeito ao nome de domínio, ou seja, aquele nome que se usa na internet, que um determinado empresário utiliza para sua atividade na internet. Né? Esse nome de domínio, às vezes, ele tem muito mais importância do que até mesmo o título do estabelecimento físico. Né? Agora, a questão que se discutia na doutrina era justamente o seguinte: qual é a natureza jurídica desse elemento de domínio? Né? Ele é um título de estabelecimento, ele é um nome, qual é a sua natureza jurídica? Né? Nesse sentido, o enunciado 7 vem esclarecer, ou vem tomar uma posição, vamos dizer assim, a respeito do que se entende, qual a natureza jurídica do nome de domínio na internet. Tá? Ele diz o seguinte, que ele é um elemento do estabelecimento. Tá? Ele não é propriamente o título do estabelecimento, não do estabelecimento físico, pelo menos, né? Mas ele é um dos elementos incorpóreos do estabelecimento. Né? Junto com as marcas, junto com outros elementos, junto com o armamento, a clientela, tudo aquilo que vocês devem lembrar lá de ter estudado na parte de estabelecimento. Tá? Ele faz parte, junto com esses bens, dos bens incorpóreos do estabelecimento empresarial. Tá? Outra coisa, o enunciado número 8, ele também é um tanto quanto simples, porque o Código Civil é muito claro em dizer o seguinte: quando você faz alienação do estabelecimento, que a gente chama de, esse contrato de alienação tem um nome específico, que é o trespasse do estabelecimento, você faz, juntamente com essa alienação, se faz a transferência, né, a cessão do crédito, do débito ou da posição contratual que o primeiro empresário, que o alienante tenha nos contratos que ele usa para a exploração desse estabelecimento. Tá? Salvo, então, aqueles contratos que têm um caráter personalíssimo, que têm um caráter pessoal, você tem a sucessão nesses contratos, ou seja, o adquirente sucede o alienante do estabelecimento empresarial. O que o enunciado oitavo, o enunciado número 8, falou é que realmente essa sucessão, né, a subrogação, a sucessão, é a regra, né? E simplesmente ele esclareceu que inclui também aí, o que também era razoavelmente pacífico,
o contrato de locação. Em havendo contrato de locação, também vai haver subrogação, também vai haver sucessão do adquirente na posição ocupada anteriormente pelo alienante do estabelecimento. Tá? E, em relação, eu acho que a estabelecimento, os enunciados foram muito tranquilos, não houve nenhuma novidade muito séria. Tá? Até não sei, acho que não vamos ter perguntas, mas eu consulto a Tânia aí em relação a isso. Podemos prosseguir, professor. Podemos prosseguir? Isso. Vamos lá, então vamos para o enunciado de número 9. O enunciado de número 9, ele foi um enunciado sobre desconsideração da personalidade jurídica, gente. Só para a gente relembrar, desconsideração, vocês sabem que é aquela teoria pela qual, para determinados atos, você desconsidera, digamos assim, sem extinguir a pessoa jurídica, você desconsidera a autonomia patrimonial que essa pessoa jurídica tenha para atingir, né, bens dos sócios. Né? É uma teoria tranquila, nós temos até lá no blog, para quem quiser, nós temos lá uma aulinha em vídeo, está explicando de modo bem resumido, mas bem completo também, a teoria da desconsideração. Mas o que veio a acontecer, vejam o seguinte, a teoria da desconsideração, nós podemos dizer que ela é uma faca de dois gumes. Tá? Por quê? Por um lado, ela visa a diminuir, a coibir a fraude, tá? Porque, veja, o fundamento principal dela é que a pessoa jurídica, e principalmente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, possa ser utilizada como fraude ou de modo fraudulento, né? Então, você poder atingir os bens do sócio coíbe que se possa utilizar a pessoa jurídica fraudulentamente como uma barreira patrimonial, né? Por outro lado, o que acontece? Quando você simplesmente possibilita a desconsideração em qualquer hipótese, você aumenta muito o risco. Vocês devem concordar comigo nisso. Imagine que vocês amanhã venham a decidir empreender, a abrir aí o seu negócio, etc. Tal. Será que você teria coragem de empreender se dissessem para você antes o seguinte, olha, se o seu empreendimento der errado, se você for à falência, se você, etc., quebrar ou tiver alguma dívida maior, etc., você vai arriscar não só aquilo que você investiu no seu empreendimento, mas também todas as economias da sua vida. Será que você conseguiria, será que você teria coragem de empreender? Aqueles que, logicamente, têm maior propensão ao risco, muitas vezes iriam, mas grande parte diria ou ficaria, vamos dizer assim, desencorajada de iniciar um empreendimento. O problema disso aí é que numa economia existe um grande problema econômico, porque toda economia depende da, vamos dizer assim, entre aspas, da coragem dos seus empreendedores. E obviamente que não há economia no mundo, não há país no mundo que não dependa justamente dos seus empresários. Ou seja, hoje nós até podemos arriscar dizer o seguinte, que a grandeza de um país é a grandeza das suas empresas. Né? Ou seja, a pujança de um país, a grandeza de um país é a grandeza dos seus empresários. Né? Quando você aumenta muito a aplicação da desconsideração, e infelizmente o judiciário tem sido, vamos dizer assim, muito pouco rigoroso nesse problema, tem sido quase que, vamos dizer assim, uma festa de desconsideração ultimamente, você aumenta muito o risco e aumenta muito, você desincentiva muito o empreendedorismo. Tá? Esse é um dos problemas maiores da aplicação irrestrita da teoria da desconsideração. Principalmente naquilo que nós chamamos, vocês devem se recordar, da teoria menor da desconsideração, que é aquela teoria que permite a desconsideração pela mera insolvabilidade, ou seja, se a pessoa jurídica não tiver patrimônio suficiente para responder pelas suas obrigações, já se permite que seja desconsiderado a sua autonomia patrimonial e atingidos os bens dos sócios. Né? Quando você permite isso, você está aumentando demasiadamente o risco. Tá? E o que veio a dizer o enunciado de número 9? Ele disse o seguinte, olha, quando aplicadas relações jurídicas empresariais, o que nós devemos entender por relações jurídicas empresariais? Ou seja, naquelas obrigações, naqueles contratos que envolvam empresários, ou seja, um empresário contratando com outro empresário. Pode ser um empresário individual, pode ser uma sociedade empresária. Tá? Ele diz o seguinte, o
O artigo 50 do Código Civil não pode ser interpretado analogamente ao artigo 28, parágrafo 5º do CDC. E o que diz o artigo 28, parágrafo 5º do CDC? Se vocês analisarem bem, é o artigo principal, vamos dizer assim, o primeiro artigo que introduziu legislativamente a teoria menor das considerações, ou seja, quando a pessoa jurídica servir de possibilidade para que não se cumpra uma obrigação, já se autoriza o juiz a desconsiderar. Tá? E o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Isso diz respeito mais também a CLT, obviamente, às obrigações trabalhistas. Tá? A Justiça do Trabalho, aliás, tem também sido muito, como é que nós podemos dizer, ela tem aplicado de modo muito restrito essa questão da desconsideração. Muito embora o artigo 2º, se vocês forem ver, ele não fala tecnicamente em desconsideração, mas tem se entendido essa possibilidade. Resumindo, o que a gente pode falar? O enunciado 9 diz o seguinte: nas relações entre empresários, tá, nós não devemos aplicar analogicamente o artigo 28 ou o artigo 2º para, tá, permitir a desconsideração com base na teoria menor. Ou seja, na relação entre empresários, em princípio, tá, não se aplica a teoria de desconsideração meramente com base no inadimplemento da obrigação. Tá? Você pode aplicar a teoria de desconsideração com outros pressupostos, seja fraude, confusão patrimonial, todos aqueles pressupostos da teoria maior, seja a teoria maior que se chama de subjetivo ou objetivo, que nós não vamos entrar aqui, mas o que esse enunciado quis dizer é o seguinte, ou seja, você teve aqui uma limitação de risco. Nas relações entre empresários, eles já devem ter o cálculo do seu risco, vamos dizer, ou pelo menos estão aptos a terem o cálculo desse risco, de modo que você não pode ou não deve aplicar teoria de desconsideração vamos dizer assim, na subteoria chamada de teoria menor da desconsideração. Tá?